Senhores, senhoras, bom dia. Parabenizo a todos os senhores pela brilhante execução do serviço mensal, tendo o condutor ao centro, harmonizados com instrumentos musicais, com muita alegria e animação. Eu notei também muitos jovens, se esforçando no serviço sagrado. Meus parabéns. Agradeço também a todos os senhores pela dedicação no dia a dia, cada um nas suas posições, em prol desse caminho. Como é do conhecimento de todos os senhores, no dia 26 de janeiro de 2026, será celebrado os 140 anos do ocultamento físico de Oyasama. Para tanto, no dia 26 de outubro passado, a Sua Santidade Shinbashira-sama lançou a Instrução 4 para promover a união espiritual de todos os seguidores do caminho. Como foi apresentado há pouco, recebi a incumbência de efetuar esta visita doutrinária a esta igreja para explicar sobre a Instrução 4. Para tanto, peço encarecidamente a todos os senhores a atenção. Eu pergunto, quando teve início a essas celebrações decenárias? As celebrações decenárias teve início logo após o ocultamento físico do Oyasama, isto é, no dia 26 de janeiro de 1887. Portanto, até essa data, podemos chamar de vida modelo. A partir de então, a cada decenário é um nó do caminho, a qual Oyasama disse, do nó saem novos brotos. Portanto, acredito que é época oportuna que podemos chamar de progresso espiritual e material. É a época em que todos nós devemos determinar os nossos espíritos. É a época de traçarmos uma meta a seguir. É o início das determinações espirituais dos 3 anos, ou seja, 1000 dias. Oyasama ocultou seu corpo físico, mas houve uma explicação, que ela apenas havia ocultado a sua imagem, mas continuaria a trabalhar inalteradamente da mesma forma, como em vida física. Por esse motivo, devemos nos empenhar concentradamente nas atividades decenárias de Oyasama, recebendo com firmeza as suas graças. Podemos sentir Oyasama eternamente viva. Ainda mais próximo, sentir o amor parental, que nos orienta de uma forma mais calorosa. De 10 em 10 anos, nas cerimônias decenárias, temos que buscar a vida modelo de Oyasama, a imagem de Oyasama, o espírito de Oyasama. Se nós afastarmos do caminho de Oyasama, o caminho desaparecerá. Como um dos significados de celebrar a cerimônia decenária de Oyasama, gostaria que tomassem consciência dessa grande importância. Nas indicações divinas do dia 7 de novembro de 1889, temos o seguinte: não digo nada difícil, não digo para fazerem coisas difíceis, nem coisas sem modelo. Existe o respectivo caminho da vida modelo para tudo. Nada poderá ser feito se disserem que não pode passar pelo caminho da vida modelo. Se disser para passarem 50 anos, ou mesmo
30 anos, o caminho traçado durante 50 anos, não conseguirão. Também não digo para passarem 20 anos ou 10 anos. Bem, 3 dos 10 anos basta passarem o caminho durante 3 dias. Digo para passarem o caminho de apenas 1000 dias. Qualquer pessoa que se trilharem o caminho conforme a vida modelo, tudo será aceito com a mesma razão da vida modelo. Como está indicado aqui, todos nós devemos acumular a prática do dia a dia, um pouquinho que seja, da vida modelo do Oyasama. O vida modelo que a Oyasama nos mostrou e nos deixou, trilhando pessoalmente durante 50 anos. No entanto, como é difícil para os seres humanos passarem 50 anos, exatamente conforme o Oyasama passou, é dito que se passarem concentradamente durante 3 anos, será aceito da mesma forma como a vida modelo do Oyasama. Quando diz que bastam 3 dias, significa que devemos passar dedicadamente durante 3 anos. Creio que as características dos pais é de se contentar vendo a imagem dos filhos se esforçando com todas as forças em busca de um objetivo. Mesmo sem saber se os filhos serão capazes, ou mesmo sem saber qual será o resultado final. Creio que Deus está olhando para nós, seus filhos, com esses mesmos olhos. Por isso, ao menos durante 3 anos, que são referidos como 3 dias, devemos mostrar ao Oyasama a nossa imagem, nos esforçando com todas as forças rumo à vida plena de alegria e felicidades. Deixando-a contente, com isso será mostrado a graça de uma nova expansão do caminho. Nas indicações divinas de 8 de maio de 1907, temos o seguinte: a disposição concentrada, a força concentrada, a sabedoria concentrada, enfim, o caminho da concentração deve trilhar com toda e qualquer forma, assim como é ensinado aqui. Penso que ao empenharmos de forma concentrada, conseguiremos extrair mais alguma coisinha. Por isso, ao se concentrar por 3 anos, penso que é importante empenhar continuadamente, com a mesma força, durante esses 3 anos. Creio que seja difícil ter continuidade. Por isso, no momento da partida, ter a firme determinação espiritual de se esforçar durante os 3 anos. De toda forma, devemos passar todos os dias alegres e animadamente, pensando em como contentar o Oyasama. Para isso, é fundamental a gratidão e a retribuição das graças recebidas, colocando isso como a base comum de todos os iobocos do caminho. Gostaria que cada qual pensasse de acordo com a posição em que se encontra. Agora, na instrução 4, na página 5, temos o seguinte: hoje, na sociedade, transbordam atitudes momentâneas e egoístas, que não levam em consideração o próximo. As pessoas
confiam demasiadamente nas próprias forças e são levadas pelas próprias cogitações humanas, vagando na escuridão do espírito. Deus Pai, desejando informar esses erros espirituais dos seres humanos, mostra-os sinalizando em problemas físicos e circunstanciais. Os frequentes desastres naturais ou as epidemias que se alastraram no mundo são também orientações e manifestações do seu amor parental para incentivar todos nós, seus queridos filhos, a reformar os espíritos. Com base na consciência de que todas as pessoas do mundo são irmãos e que se busca agora é um modo de viver a vida plena de alegria e felicidades, em que as pessoas se respeitam e se salvam umas às outras. Avançar com a evolução espiritual a partir desses nós. Pensando no momento atual, não podemos ignorar os grandes problemas circunstanciais, como a propagação da pandemia, as dificuldades sociais e econômicas causadas e também as guerras. Tendo em vista essas circunstâncias do mundo, o que Deus Pai e Sama estão cobrando de nós? Qual é o seu ensinamento em relação a isso? Pensando no momento atual, não podemos ignorar os grandes problemas como a propagação da epidemia, que se chama coronavírus ou Omicron vírus, que se espalhou pelo mundo. Ainda não foi controlado totalmente. Também temos a ocorrência de guerras. Deus Pai tem nos mostrado problemas circunstanciais de âmbito mundial. Creio que, no final das contas, Deus está nos ensinando o que cada um de nós devemos fazer, incluindo as pessoas diretamente relacionadas no mundo. Temos pessoas que ocupam as mais diversas posições ou ocupações, mas creio que não se trata de todas as pessoas do mundo, direta ou indiretamente, fazerem a mesma coisa. Por que é que ocorrem pandemias e guerras de âmbito global? Creio que existe uma intenção de Deus Pai nesses fatos. Existe uma intenção, mas o que Deus nos deseja concretamente, como devemos agir diante desses acontecimentos? Pensar sobre essas coisas é muito difícil, não é mesmo? No entanto, todos os conflitos têm uma origem. Todos os conflitos têm a insistência em fazer prevalecer a própria opinião. A insistência de ambas as partes em fazer valer aquilo que acha ser correto, creio que é esse o espírito de insistência na própria opinião que não corresponde ao desejo de Deus Pai. Isso ocorre não apenas nas grandes guerras, mas pode ocorrer em esferas bem menores, como dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade local, ou ainda dentro de uma família, como entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre sogro e nora, e etc. Qualquer que seja o relacionamento, creio que se o uso espiritual de achar que estou correto e o outro está errado ficar cada vez maior, isso poderá descambar para um conflito de proporções mundiais. Por esse motivo, creio que é importante que nós, iobocos, estejamos sempre refletindo a respeito de como devemos manter os nossos espíritos. Nossos espíritos como o ioboco, né?
temos que pensar como o Iobuco deve passar firmemente no que se deve fazer neste momento. Para todos nós, existe um objetivo a ser alcançado, que é a vida plena de alegria e felicidades. Para atingir esse objetivo, creio que seja muito importante ter o forte desejo de, através do ensinamento da verdade que nos foi transmitido, lutar por um mundo que não haja guerra, nem coronavírus, nem e nem as guerras. Todos nós almejamos a vida plena de alegria e felicidade. Quando esse mundo se tornar real, o alastramento das doenças infecto-contagiosas e as guerras desaparecerão. Como temos o caminho da vida modelo ensinado por Oyarzama, que nos guia diretamente para a vida plena de alegria e felicidades. Devemos trilhar este caminho com passos firmes, devemos trilhar com firmeza o caminho da dedicação sincera à salvação. É o caminho da dedicação sincera ao serviço que existe para tal. Mudando um pouco de assunto, acredito que o senhor deve estar lembrado. Todo o povo paulistano sofreu bastante. Foi mais ou menos há 9 anos atrás. O senhor lembra da crise hídrica no São Paulo? A grave crise hídrica que assolou o estado de São Paulo em 2014, que fez com que mudássemos os costumes do cotidiano do paulistano. Antigamente, as mangueiras de água eram usadas como se fosse uma vassoura, para lavar, para varrer, para tudo. O quintal, a garagem e até mesmo as calçadas. Falta de água e as pesadas multas causando transtornos incalculáveis mudaram os costumes dos paulistanos. Hoje já não vejo muitas essas atitudes. Deus fez com que as pessoas dessem mais valor à água, usando a vassoura para varrer e a água reaproveitada das chuvas para lavar. Acredito que fogo, água e ar é o próprio Deus. Eu gostaria de falar sobre mim mesmo. O início do Fuxim reforma da minha igreja, que teve início em 2010. Exatamente nessa época, mês de junho de 2010. No início do ano de 2010, saiu na internet sobre a venda de uma igreja tendiquiana. A minha igreja era cercada com arame farpado. Conhece aquele arame farpado, cheio de ponta? Né? E plantação de vegetal, né? De árvores, plantado em volta. E estava cheio de mato, né? Eu não cheguei a ver, mas muitos seguidores viram isso na internet, né? Lá na minha igreja, todos os meses, sábado, que antecede a missa, a minha missa é terceiro domingo, né? Então, sábado, que antecede o terceiro domingo, o pessoal, os fiéis vinham na igreja, né? Para fazer a limpeza do tablado, do sampaijô, né? Do recinto de reverência, tudo, né? O altar, né? E essa vez não foi diferente. E justamente nessa época, né, teve uma tempestade muito forte. Tempestade tão forte que deu vazamento no telhado e acabou uma parte do forro, acabou caindo, né? A chuva era tão forte que acabou caindo uma parte do forro. Aí, uma coisa desagradável atrás da outra.
fez com que eu efetuasse uma reflexão profunda. Fizemos reunião da diretoria, reuniões atrás de reuniões. Temos que fazer alguma coisa. Aí, a caixa estava zerado. Não tinha um tostão. Como vamos fazer? O que nós podemos fazer? Fizemos muitas coisas. Eu disse para o pessoal, daqui a 5 anos, essa igreja vai completar 50 anos de fundação. Então, existem determinações espirituais dos 3 anos, ou seja, 1000 dias. Só que as nossas determinações espirituais deverá ser de 5 anos. Vamos fazer? Todo mundo concordou. E vamos fazer. Como vão fazer? Se a caixa está zerada. Aí fizemos bingo, fez churrasco. Até guiosar nós passamos a noite fazendo. Né? Foi aí que nós percebemos que o que está faltando aqui é a união espiritual. Como vamos unir o espírito de todo mundo? Um objetivo, para alcançar um objetivo. É a determinação espiritual. Né? Aí tivemos a ideia de fazer bazar. Vamos fazer bazar então? Vamos. O bazar, como o senhor sabe, né? Vende cada camisa, cada calçada a centavos, né? 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Não dá lucro, não dá renda. Porém, o importante é que aí une o espírito da pessoa. Todo mundo ficando pensando, oxe, que o cara tem que fazer fuxim, vai fazer bazar. Eu vou ter que levar alguma coisa para o bazar. Todo mundo começa a pensar nesse objetivo. Então, começou a unir-se o espírito da pessoa. Né? Todo mundo pensando em arrecadar prendas ou alguma coisa para levar para o fuxim. Foi quando começamos a receber uma graça atrás da outra. Antes era desgraça, agora é graça atrás da outra, né? Tudo que nós fazíamos dava certo. Quando precisava de um dinheirinho, entrava aquela quantia certinha para continuar a reforma, né? Tudo que nós fazíamos dava certo. Aí, até a crise da água, que foi mais ou menos nessa época, né? Nós tivemos uma graça. Eu não senti nenhum sofrimento por falta de água. Por quê? Na minha igreja tem uma mina de água, que nunca secou. Até hoje ainda continua minando água lá. Até as vizinhanças usufruem dessa água, né? Até chegou um rapaz e falou para mim, Caetio-san, eu não tenho dinheiro para oferendar para fazer o fuxim, mas eu tenho esse carro velho aqui, posso fazer oferenda desse carro velho? Eu falei, tudo que é oferendado é aceito. Ele oferendou um fusquinha todo amassado, né? Quando precisei, até um apartamento foi oferecido como oferenda para a igreja.
Ser oferenda meio esquisito, né? Tudo é a graça de Deus, né? Tudo é o espírito de cada seguidores da igreja que uniram o espírito num objetivo. Aí começou a surgir a graça atrás de graça, né? Além do mais, o início da obra, o diretor Edson, ele contratou um trator, que é só trator para tirar aquela cerca e aquele mundo de mato, né? E começou o serviço. Justo nesse dia que começou o Fuxim, o Daí Kasama veio do Nihon e fazer visita à minha igreja. Ele olhou aquele problema, vai ter que reformar isso aqui. Aí saiu lá do portão, né? Quando saiu do portão, ele viu aquele barulho de trator, ele olhou para trás. Que isso? Eu falei, já estou começando a fazer o muro. Né? Até isso aconteceu. Né? E nesse dia tomei uma bronca. Eu tenho que fazer o Jacobi, viu? Pedir autorização lá na sede. Né? Muito bom. Essa obra da minha igreja constituía, é uma obra gigantesca. Né? Tem que construir 150 metros de muro. 50 metros da frente é brejo. 50 metros de atrás é barranco. Então é muro de arrimo. Só o muro comum é do lado assim. Mais 50 metros. 150 metros de muro. Aí no canto daquela divulgação, todo mês tinha um senhor sentado ali. Um senhor franzino. Todo mês ele... Bom, eu não sabia quem era ele, né? Aí... Quando iniciei a minha obra, o Edson trouxe esse rapaz que estava lá no cantinho. Caidio-san, esse rapaz aqui, ele vai trabalhar aqui. É bom, mas eu pensei comigo, né? Não é só esse rapaz, não, eu vou precisar de mais gente, né? Pensei. Aí ele resolveu fazer para mim todo o serviço da reforma. Aí eu perguntei para ele, eu sou pedreiro. Eu conheço um pouquinho de eletricidade. Conheço um pouquinho de... Eu falei, o senhor é um homem completo? Eu tinha que contratar um pedreiro, um carpinteiro, enfim, um eletricista, um encanador. Uma pessoa resolve todos os problemas. Eu falei, é isso que eu estou precisando. Agora, ele disse para mim, o meu problema é o seguinte, eu moro longe daqui, como é que eu faço? Aí resolvemos construir do lado da igreja, um puxadinho de madeira, um alojamento para ele dormir lá. E também para guardar alguns materiais, né? Ao lado. Sabe que igreja toda manhã acorda cedo, né? Acorda cedo e vai fazer limpeza aqui, né? E o pessoal dormindo aí do lado, não conseguia dormir de manhã, né? Acordava, né? E exatamente no alojamento, para entrar no alojamento, é igual essa aqui, ó. Uma porta, dessa porta que entra para o alojamento. Aí de manhã, quando ele levantava, tinha que passar aqui. Aí, serviço da manhã, ele, no começo eu vinha sentado no cantinho lá e ficava assistindo. Sabe qual é o nome dessa pessoa? O nome dele é Antônio Messias Santana. O nome dele chama Messias, né? Chama de Messias. Messias sabe como é que é, né? É católico puro, né? Pessoal que chama Messias, né? Messias, Moisés, né? Aí, toda manhã, no serviço da manhã, ele ficava assistindo ali. Depois terminou o serviço da manhã, sentava no banco e eu lia o Fudesac, indicação divina, né?
depois da leitura da indicação divina, eu explicava o conteúdo para a pessoa. Ele ficou. Um dia eu cheguei para ele e falei, ó, quer participar? Porque ficar sentado só olhando a missa sem saber nada, demora o tempo para passar, né? Quer vir fazer aqui em cima? Aí eu quero sim. Começou a aprender champon, começou a aprender surigane, hyoshigi, e começou a gostar da coisa, né? Aí ele morava mais ou menos quase 150 quilômetros do Kyokai, né? Morava lá perto de Sorocaba, né, praticamente. Então, ele pousava aqui, chegava segunda-feira, ficava a semana toda fazendo fuxim, sexta-feira ia embora. Segunda-feira voltava outra vez. Assim foi. Foi construindo um muro, devagarzinho. Aí, um dia eu cheguei para ele e falei, ó, ô Messias, lá no Bauru vai ter um curso de 5 dias, ó. Eu vou dar aula, no primeiro dia eu que vou dar aula. Você quer ir comigo? Eu vou, quero ir. Ele foi fazer Koshu junto comigo. Primeiro dia dei aula. Koshu cada dia é um professor diferente, né? Bom, primeiro dia eu que dei aula. Terminou 5 dias, ele voltou. Ô Kaijo-san, é muito importante aquilo, eu gostei. E ele voltou vislumbrado, né? Aí terminamos o muro todo. Levou bastante tempo o muro. Aí convidei ele. Você quer fazer Shuyoka? Quero sim. Levei para o Shuyoka. Ele gostou, voltou. Ele falava para mim assim, ô Kaijo-san, 3 dias que eu vou trabalhar a partir de hoje, eu vou fazer Hinokushin. Ué, não quer receber não? Não, fazer Hinokushin. E fazer bastante Hinokushin ele fazia. Cheguei um dia para ele e falei, ó, para construir agora a minha casa, tem que construir a minha casa, então tem que construir um salão e para depois reformar a igreja. Eu falei para ele, para fazer isso, eu vou ter que ir no Ojibá para receber autorização. Você quer fazer o Ojibagari comigo? Kaito-san, não posso. O que eu ganho não dá nem quase para comer, é pouco. Messias, dinheiro não é tudo. O que é tudo para você é seu espírito. Determina o espírito que vai fazer regresso ao Ojibá, você vai. O dinheiro é complemento disso. Aí ele, aí eu determinar o espírito, dá para mim? Dá. Determina o espírito firme que você vai. Não é que ele foi comigo para o Ojibá? Foi para o Ojibá, recebeu o Sasuke. Logo depois foi a mulher dele também para o Ojibá. Quando abriu o caminho, aí, né, onde passa um boi, passa a boiada, né? Como diz em português. Ele foi, a mulher também foi. Recebeu o Sasuke também, né? Você vê como é que é determinar o espírito? É muito importante, né? Agora, vamos continuar outra vez aqui, né? Desculpe. E assim, no dia 30 de junho de 2019, já se passaram bastante tempo, né? Fiz a reinauguração da igreja nova, né? Trocamos a janela, trocamos as portas, fizemos forro novo, né? Enfim, totalmente diferente ficou a igreja, né? Essa construção foi o seguinte: construir um muro de 150 metros, uma residência com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, um salão
de 10 metros por 20 metros, com cozinha e 2 vestiários. Em cima, no sobradinho, 2 quartos para hóspedes, né? Uma sala e um banheiro. Uma construção grande, né? Então, praticamente é tudo novo, né? Foi uma obra gigantesca. Levou exatamente 9 anos para ficar concluído, né? A determinação espiritual firme e concentrado recebe toda a graça do mundo. Uma graça que é incalculável, né? Nunca sobrou dinheiro, mas também nunca faltou. Aquele que gastava, entrava, né? É impressionante. Agora, eu vou apresentar uma grande graça que eu recebi, né? Aos 20 anos, eu aprendi a fumar. Meu pai trabalhava com mármores e uma vez tinha que ir para o Rio de Janeiro com o carro dele, né? Ele, como é férias escolares, meu pai falou, vamos junto. E foi junto com ele. No caminho, meu pai falou, pega um cigarro, dá um cigarro para mim. Eu peguei o cigarro, acendi o fósforo. Sabe o que meu pai falou? Eu sei que você anda fumando escondido. Põe na boca e chupa, senão não vai conseguir acender. Aí eu pus na boca. Aí meu pai falou, fuma só um cigarro por dia. Dá para fumar um cigarro por dia? Não dá, né? Aprendi a fumar. Antigamente, fumar para um menino era símbolo de masculinidade, né? Os japoneses falavam, seu demoto roka. O pai falava, né? Desse jeito. E uns 20 anos para cá, eu tentava parar de fumar, né? Eu fiz acho que uns 40 ou devagar, ou um pouco mais, né? Mas toda vez que eu ia para o divã, eu vou largar de fumar. E dentro do avião não dá para fumar, né? Então... Mas eu pensava, pai, eu vou levar cigarro. Vou parar de fumar, mas vou levar cigarro. Porque se der vontade de fumar, tem aquela dúvida, né? Comprar cigarro no Japão é caro. Não, eu vou levar um pouco. Pegava alguns pacotes, põe na mala e ele ia, né? Então o que acontece? Cada escala que o avião fazia, primeira coisa que eu fazia era o quê? Procurar fumódromo. E todo aeroporto tem fumódromo, né? Fumava. Eu falava para minha esposa, agora eu vou largar de fumar. Umas 40 vezes que fui para o Ojibá, nunca consegui largar de fumar. Né? Sabe por que não consegue largar de fumar? Determinação espiritual. Firme. Concentrado que faltou. Né? Até que eu fumo, na verdade, começou a fazer mal para mim. Toda vez que eu dormia, minha esposa reclamava disso. Ô pai, você fica chiando o seu peito a noite toda aí, não deixa de dormir. Minha esposa reclamava, né? Meu peito chiava mesmo. Eu estava dormindo. Só que eu não sei, né? Nunca escutei, né? Meu peito que chiava muito, né? Então, o fumo já estava prejudicando a minha saúde. No dia 15 de outubro de 2017, eu perdi minha esposa. Né? Teve problema de câncer, né? Quando descobriu já era tarde, né? Isso aí, o choque. Eu fiquei assim, parece que bobo, parado assim, ó. Sem saber o que fazer, não acreditar no que está acontecendo. Fiquei totalmente desligado do mundo. Né? O choque foi tão forte que algum parafuso aqui, ou o fio, rebentou, né? Algumas pessoas
essas coisas podem levar a pessoa a depressão também. Choque muito grande, né? Forte, de repente, né? Pode a pessoa ficar depressiva também, né? E aí, o choque foi muito grande e eu não consigo me concentrar em certas coisas, né? Para fazer uma palestra, precisa de muita concentração, né? Agora está começando a voltar um pouquinho. Já faz 5 anos, né? Já vai para 6 anos. No dia 20 de dezembro de 2019, sem mais, sem menos, cheguei para a oração e falei: eu quero parar de fumar. E fiz serviço de solicitação para a oração lá, né? Fiz serviço de solicitação. Aí, sabe uma coisa? Eu não vou fumar mais, não estou fumando para quê? A minha gaveta cheia de pacotes de cigarro lá. Ainda mais cigarro contrabandeado, né, que era mais barato para fumar, né? Aí, esse choque me deixou desequilibrado psicologicamente. Também eu acho que isso aí, ou foi a minha esposa que me ajudou a parar de fumar. Eu falei: eu não vou fumar mais. Logo depois disso veio a pandemia. O pessoal ficaram tudo em quarentena. Não podia sair para comprar cigarro. E quem vendia cigarro também, nem veio para vender cigarro mais. Eu disse: não, eu vou parar mesmo. No dia 30 de dezembro desse mesmo ano, veio a pandemia. Quer dizer, no dia 20 de dezembro eu parei de fumar. No dia 30 veio a pandemia. 10 dias veio a pandemia. Esse também me ajudou a parar de fumar, né? Eu acho que Deus, parabéns, resolveu dar uma mãozinha para mim. No Fudesag temos, né? A palavra diz: se você passar a 3 partes, a 7ª parte Deus leva vocês. Resolve para vocês, né? Eu acredito que foi isso aí. Eu determinei que vou parar mesmo a 3ª parte. O restante 70%, Deus me levou. Todo mês vinha Shinyasan nas missas, fumava aí na minha frente. Eu senti que cheiro, né? Olha que cheirinho bom, mas não me dá vontade de fumar. Isso é importante. Então, eu acredito que se você se concentrar, de qualquer maneira eu vou fazer isso, pega firme, o Deus ajuda, né? Eu fumei durante 55 anos, né? Mais de meio século, né? Então, a minha esposa sempre falava assim: o pai, que ela me chamava de pai, né? Pai, você parece chaminé ambulante. Sabe como é que eu fumava? Nem acabava de fumar um, nem acabava de... O cigarro está assim, já pegava outro. Era contínuo, né? Eu acredito que se tivesse continuado a fumar, eu já não estava aqui hoje, não. Já estava 7 palmos embaixo da terra, eu acho, né? Com certeza. E, graças a Deus, hoje, o pessoal fuma perto de mim, eu não sinto mais nada, né? Esperando que, na ocasião da celebração dos 140 anos do ocultamento físico do Oyasama, eu espero que todos os senhores consigam a tão almejada graça do progresso material e espiritual, e que abram um caminho para a vida plena de alegria e felicidades.
Agora eu pretendo apresentar as metas da atividade decendárias visando os 140 anos do Condomínio Físico do Oiaçama. Esse é do Dendocho do Brasil. O do Tsudai Kyokai, né? O Kai-san daqui a pouco vai apresentar para vocês, né? Primeiro, formação de recursos humanos, né? Segundo, aprimoramento do conteúdo das igrejas. Isso, resumindo, né? Vou apresentar sugestões para atuar em conformidade com os diretrizes anterior. Primeiro, participar dos eventos e atividades de cada associado. Isso quer dizer, a Associação Infanto Juvenil, Tsudoi, Koteki, etc. O Tomarikai, etc. Curso para estudantes. Associação dos Moços e Associações Femininas. Associação de Motokai, regional. Eu gostaria que todos os senhores participassem ativamente desses atividades. E também participar ou convidar pessoas, né, para curso de doutrina de um dia, né? Curso de doutrina de 5 dias. Curso estudantil de 3 dias. Seminário de formação espiritual de 28 dias, Shuryokai. Curso para habilitação para mestre do caminho, da Nojibá. E nas igrejas, né, promover o treino da dança das mãos, treino de instrumentos sagrados, né? Isso acredito que é muito importante para nós daqui para frente, né? Agora, cada igreja mor tem as suas próprias diretrizes, né? Portanto, é importante que cada igreja filiada tenha conhecimento de quais são essas diretrizes e as determinações espirituais de cada igreja, que será apresentado pelo condutor Katsumishi, né? A finalidade alinhar-se com a diretriz da igreja mor, o que pertence a cada igreja, de acordo com o período delimitado para agir de forma concentrada, deverá estabelecer as suas metas da atividade decendária e colocá-las em ação, tendo em vista a evolução espiritual, apropriada ao perfil de cada igreja. O conteúdo. Cada igreja deverá estabelecer o seguinte: as metas a serem alcançadas durante os 3 anos da atividade do decennário. O que fazer para acumular méritos e receber a graça? Observação. Cada igreja, de forma contínua, deve avançar nas atividades decendárias, tendo em vista as suas metas. E assim vou finalizando esta pequena explicação sobre a determinação espiritual. Agradecendo a atenção de todos os senhores, muito obrigado. Agradeço profundamente as palavras do reverendo diretor da igreja da sede de Endocho do Brasil, reverendo Osmar Ryuichi Takemai. Ouvindo as palavras dele, eu acredito que foram palavras exatamente para todos nós, para a nossa igreja mesmo, agora que nós estamos fazendo as nossas reuniões mensais para alguns objetivos, e um dos objetivos seria a construção de alguma coisa ali no terreno, e todas as palavras dele parece que nos incentivou. Pelo menos estou bastante feliz com as palavras dele, fora as experiências que ele nos contou, que nos fazem agradecer bastante. Gostaria que cada um de nós colocássemos isso no coração para que possamos evoluir cada vez mais. Sobre a determinação espiritual que ele nos falou da sede, nós temos a determinação espiritual da nossa igreja mor, que eu coloquei ali naquela folha na lousa, né? Que eu vou ler para vocês aqui, que é o espírito em busca da evolução. O espírito em busca da evolução espiritual, né? Esse espírito que é importante. O segundo é a dedicação dedicação na nova salvação.
dedicação na nova salvação. E o terceiro, a união espiritual. A união espiritual. O condutor da Igreja Maior falou detalhadamente cada um dessa determinação espiritual. Não vou ler agora, mas depois passarei para vocês no grupo. São essas 3 determinações espirituais, frente aos 3 anos 1000 dias do ocultamento físico de Oyasama, mas as determinações espirituais que acabamos de ouvir através do diretor da nossa sede Dendocho do Brasil. Gostaria de encerrar a cerimônia do dia de hoje, fazendo a reverência aos 3 altares. E logo depois da reverência, gostaria de tirar uma foto de lembrança com todos na escadaria. Depois da foto, vamos arrumar rapidinho aqui e gostaria que saboreassem o delicioso almoço, como todos os meses, preparado pelos fiéis, né? Cada um tem trazido uma coisa, cada coisa mais gostosa que a outra, e hoje também teremos um prato delicioso. Logo depois do almoço, para quem quiser participar da reunião, nós estamos fazendo essa reunião mensal para discutirmos mais alguns assuntos. Agradeço a todos pela presença no dia de hoje. Gostaria de encerrar fazendo a reverência aos 3 altares, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer ao reverendo Takemai com uma grande salva de palmas. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado.